Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia a todos, meus amados irmãos. Hoje, dia 17 de agosto, terça-feira, nós vamos dar continuidade nessa semana de número 3 do Alimento Diário. E nessa terça-feira vai falar um pouco com respeito ao fogo do Evangelho. E durante toda essa semana, desde o dia de ontem até o dia de domingo, nós vamos falar um pouco com respeito ao Evangelho da Glória de Deus, parte 2. Semana passada, nós vimos a parte 1. O texto base para esse dia de terça-feira, 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 16, é um texto muito conhecido por todos nós. Paulo fala em 1 Coríntios 9, 16, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Essa tradução da João Ferreira de Almeida, ela diz para nós, pesa sobre mim essa obrigação. Mas se vocês consultarem a King James e também a versão Jerusalém, ali já está traduzido por necessidade. Então penso eu que é uma tradução mais orgânica, porque nada que nós façamos para o Senhor deve soar na nossa experiência como uma obrigação, mas sim como uma necessidade. Obrigação é aquilo que você até faz sem ter vontade, até faz sem ter clareza, sem ter uma visão do porquê que você está fazendo aquilo. Mas quando nós partimos para o lado da necessidade, nós vemos que é algo vital. Ou seja, é algo essencial. Se eu não faço, eu morro. Então aqui o contexto que Paulo fala no versículo 16, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. É claro que essa exclamação de Paulo dizia respeito concernente ao que Deus o comissionou. Então um dia também ele estaria diante do tribunal de Cristo para poder prestar contas daquela comissão que Deus havia dado para ele. Ele mesmo fala isso na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Ele fala que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para ser julgado pelo bem ou mal que fez por meio do corpo. Então, por um lado, Paulo sabia que haveria sim um julgamento sobre a pessoa dele, porque ele foi, por que não dizer, o homem mais usado por Deus no Novo Testamento. Escreveu mais da metade das epístolas, um total de 27. Ele escreveu 14, isso é claro contando como Hebreus, se for da autoria de Paulo. Então aqui em Coríntios 9, ai de mim se não pregar o Evangelho, a primeira parte desse contexto é com respeito a isso, que havia uma comissão sobre ele. Então ele precisaria necessariamente desempenhar essa comissão. E por outro lado, no aspecto espiritual, a experiência de Paulo deve ser a nossa experiência. Se nós não pregamos o Evangelho, se nós diariamente, constantemente não estamos envolvidos com esta questão tão nobre de pregar as boas novas, espiritualmente nós morreremos. Nós vamos nos esfriando, assim como aquela figura de várias brasas sendo ali queimadas, sendo ali impregnadas com o calor do fogo. E se você então retira com uma tenaz, se você retira ali uma brasa e coloca ela à parte, tira ela daquele calor, daquele mover, daquele ambiente, essa brasa temporariamente ela vai continuar ainda incandescente, mas
minuto após minuto, você vai observando que ela vai diminuindo aquele vermelho, aquele vermelho de fogo vai diminuindo, vai ficando alaranjado, até então se apagar. Então Paulo sabia o que havia ocorrido sobre a vida dele, ali na sua conversão, quando ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, perseguir a igreja. Então Paulo, ele foi advertido ali, ele foi interceptado pelo próprio Senhor Jesus, onde então depois, junto com a ação de Ananias, Paulo então se converte, né, naquele momento. Depois ele é batizado, é introduzido no corpo de Cristo e imediatamente, através de Barnabé, ele já foi apresentado aos apóstolos, onde então ele imediatamente saiu pregando as boas novas, a salvação em Jesus Cristo. Então, essas duas traduções da King James e da Jerusalém pesa sobre mim essa necessidade e não essa obrigação. Do meu ponto de vista, é uma tradução mais orgânica. Aqui no Alimento Diário, sabemos que o inimigo de Deus não teme grandes ajuntamentos, nem conhecimentos ou teologia. O que realmente abala o inimigo é uma vida que expressa Deus, como foi a vida de Jesus e do apóstolo Paulo. Agora, no tempo do fim, a igreja deve cumprir o encargo de manifestar Deus na carne, que é o grande mistério da piedade. Nós vimos em mensagens anteriores com respeito ao mistério da piedade, enquanto esse mistério está se desenvolvendo como aquele grande cavalo branco, o cavalo que representa o Evangelho, enquanto esse mistério da piedade está se desenvolvendo até a volta do Senhor, paralelamente a um outro mistério, que é o mistério da iniquidade, que é a ação de Satanás. Nós sabemos que todos os feitos de Deus, Satanás tenta imitar para poder criar uma confusão na mente humana, e é por meio dessa confusão mental que Satanás alcança vantagem sobre o homem, fazendo com que o homem se desvie do propósito central de Deus. Não obstante, na aparência, este homem está servindo a Deus, está agradando a Deus. Por isso que nós agradecemos a Deus pelas palavras proféticas, nós agradecemos a Deus por tanto o zelo que os nossos irmãos têm sobre nós, também o zelo que os obreiros, os cooperadores têm dedicado às igrejas, falando aqui no caso da região 6, Minas Gerais e Espírito Santo. Continuamente, as igrejas, vocês têm recebido as visitas dos obreiros, dos cooperadores. Para quê? Para poder animar as igrejas, para poder redirecionar as igrejas, para poder, por meio da palavra, encorajá-los a prosseguir, porque o tempo do fim está próximo. Então, tudo isso nós vemos a manifestação do amor de Deus, e não uma vida doutrinária, não uma vida teórica. Então, o inimigo, ele não teme essa questão de estudo, conhecimento, grandes ajuntamentos, catedrais, lindas, maravilhosas, coreografias. Tudo isso tem uma falsa aparência de santidade, mas não necessariamente Deus está no meio dessas coisas. Mas o que Satanás ele teme é Deus sendo manifestado em nós, Deus sendo manifestado na igreja, Deus sendo manifestado na carne, de acordo com 1 Timóteo 3, versículo 16. Então, esse mistério da piedade, ele precisa desenvolver-se mais, mas depende de nós entendermos a necessidade de Deus, o encargo de Deus, e deixar que Ele, por meio de nós, faça a sua obra. Diga-se de passagem, essa é a essência desse evangelho da glória de Deus, que é Deus se unindo ao homem. A glória maior que nós podemos ter é nós sermos unidos ao próprio Deus. Vimos isso em mensagens anteriores. Ainda no Alimento Diário,
é porque precisamos reavivar a chama do dom de Deus que há em nós. Isso aí nós vemos em 1 Timóteo 1,8, Paulo rogando a Timóteo para que ele não se envergonhasse do testemunho do Senhor e também não se envergonhar do encarcerado que era Paulo, que ele estava preso. E Paulo exorta Timóteo para que ele participasse com Paulo dos sofrimentos a favor do Evangelho, que é o poder de Deus. E também ele fala que devemos deixar a chama que há em nós queimar, se manifestar, como também nós vimos em mensagens anteriores, aquela sarça, aquele espinheiro que representa a natureza humana, mas nesse espinheiro, Paulo observou em Êxodo capítulo 3 que havia fogo. Esse fogo era a manifestação do Espírito, o próprio Deus. Deus era o combustível daquele fogo, Deus era a origem daquele fogo, mas Deus precisa do homem, desse arbusto, dessa árvore perene, desse espinheiro, para que a sua glória seja manifesta. Então Deus necessita do homem para que a glória de Deus em nós se manifeste para a humanidade. Isso é o mistério da piedade. Então aqui Paulo exorta Timóteo para que ele reavivasse o dom de Deus que havia nele. Nós sabemos que Timóteo, desde novo, conhecia as Sagradas Escrituras, mas no momento da sua vida, quando ele estava ali cuidando da igreja em Éfeso, por causa das perseguições, por causa de outro evangelho, muito provavelmente a fé de Timóteo foi se esfriando. Então Paulo urgentemente escreve as 2 epístolas, conclamando Timóteo para abanar o fogo do Espírito que estava nele. Então aqui continuando, quando a igreja prega o evangelho genuíno, o evangelho da salvação no Senhor Jesus, o evangelho da verdade, o evangelho que expressa Deus, o inimigo ataca. Nós sabemos que o inimigo não teme esse evangelho da prosperidade que é pregado, infelizmente, na grande parte do cristianismo. É claro que há as exceções, há pessoas muito sérias, compromissados com a palavra de Deus, mas também há muitos teatros, infelizmente, na falsa pregação do Evangelho, embora usa-se o nome do Senhor Jesus, mas há muitas ali, como eu disse, teatro, muitas encenações e uma palavra que a Bíblia não respalda, é o Evangelho da prosperidade, onde fala aceita Jesus e para de sofrer, aceita Jesus, os seus problemas acabam, e nós sabemos que, infelizmente, como o ser humano gosta e deseja resolver o seu problema, muitos que estão passando por várias dificuldades se agregam a essa pregação, a esse evangelho, e na primeira dificuldade, algumas dessas pessoas tombam na fé, naufragam na fé, porque foi-lhes prometido uma promessa falsa, aceita Jesus e acabam com seus problemas. Mas isso não é verdade, a própria palavra diz em vários textos, seja em Filipenses, seja em Pedro, seja no próprio 2 Timóteo capítulo 3, fala que foi-nos dado a graça de padecermos por Cristo e não apenas de crerdes nele. Filipenses fala que foi-nos dado essa graça de padecermos por Cristo e não apenas de crerdes nele. Filipenses diz isso e Pedro fala, nisso exultais por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. E também Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então é claro que você não deve ficar buscando tribulação na sua vida, você não deve ser um masoquista, buscar sofrimento para poder agradar a Deus. Não, os sofrimentos, as restrições, as dificuldades, as intempéries, se o Senhor achar que deve, elas virão até nós
E gostaria de dizer que, felizmente ou infelizmente, isso aí é comum na natureza humana. Todos nós passamos por algum tipo de problema. Como a palavra já nos diz, nós devemos então estar de sobreaviso, vigiando e orando, sempre desenvolvendo esse mistério da glória de Deus, esse evangelho da glória de Deus que está unido a Cristo, para quando as dificuldades vierem, nele, em Cristo, nós seremos mais do que vencedores e conseguiremos então galgar esses problemas que vêm sobre nós diariamente. O Senhor Jesus falou em João: no mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E ele dá a receita em João 15 para que os ramos permanecessem na videira. Então, esse evangelho da prosperidade que, repito, infelizmente é pregado no cristianismo, ele não é o evangelho genuíno. E agradecemos ao Senhor porque na igreja nós temos a clareza da vontade de Deus sobre cada um de nós. Continuando no alimento diário, era necessidade de Paulo pregar o evangelho, pois o Senhor havia o comissionado para isso. O Senhor precisa de muitos cooperadores do evangelho, cheios desse fogo ardente. Como bem declarado pelo apóstolo Paulo, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar um cooperador com ele. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. Então olha o sentimento de Paulo: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar um cooperador com ele. Paulo compara a pregação do evangelho com uma corrida. Ali em 1 Coríntios 9, ele fala com respeito ao atleta correr segundo as regras para poder alcançar o prêmio. Então hoje nós temos essa necessidade de permitir que Deus em nós, essa chama do Espírito Santo se aqueça e venha queimar as impurezas no nosso coração, e nós precisamos manter esse fogo, esse desespero, essa necessidade de pregar o Evangelho para trazer o Senhor de volta. Temos aí a rede de cuidado, os grupos familiares, Avança Jovens, Ministério das Mulheres, seja lá em qual departamento que você coopera na igreja, na sua cidade, você precisa permitir que esse fogo mantenha-se aceso para que você seja um membro ativo, um grande cooperador, uma grande cooperadora, um jovem cooperador para a edificação da igreja. Não era mais de sermos membros inativos, membros parados, nós precisamos avançar. Por isso que mais uma vez agradecemos ao Senhor pelas palavras sem fermento, pela palavra que nós temos nas Escrituras. Tudo aquilo que nós temos ouvido é fundamentado na palavra de Deus, sem fermento, sem o evangelho da prosperidade, que não vai levar a lugar nenhum. Mas corramos invocando o nome do Senhor para que esse Espírito Santo possa cada dia queimar as impurezas que há no nosso coração. Que o Senhor Jesus te abençoe logo nesse início de manhã, tenha um bom trabalho e que as igrejas da região 6 sejam abençoadas. Jesus é o nosso Senhor.